polímeros começaram a tomar conta do mundo, né? Conta dos materiais, conta dos materiais. Vocês não lembram, mas se vocês perguntarem para os pais de vocês, avós, eles vão falar da famosa camisa Volta ao Mundo, tá? Foi uma das primeiras experiências de polímeros sintéticos na fabricação de roupas. Eu, quando era criança, ganhava uma conga por ano e uma camisa de Volta ao Mundo, né? Não gosto nem de lembrar. Mas hoje modificou. Hoje nós temos o poliéster e o elastano, que fazem parte, num percentual bastante pequeno da roupa. E o elastano, principalmente na calça jeans da mulher, foi uma revolução, certo? E assim como é uma revolução, vai ser uma revolução constante nos materiais poliméricos de todas as engenharias, da medicina, de qualquer setor que vocês possam imaginar. São substâncias químicas, o peso molecular dos polímeros são altos, apesar que quando vocês lerem algo sobre, por exemplo, a reciclagem, vocês vão ver que estão lá polímero de alta densidade, polímero de baixa densidade, e aí por diante. Para dar uma lembradinha para vocês, lá na primeira aula que nós conseguimos fazer uma praticazinha, aquele carbono que nós conseguimos no final não deixa de ser um polímero de baixa densidade, tá? Porque dele, teoricamente, nós poderíamos conseguir os fulerenos, tá? Então, baixa densidade é porque é leve. Baixa densidade é porque é pesado, obviamente, certo? Nem sempre o mais pesado vai ser o mais resistente. Os fulerenos são extremamente leves e extremamente resistentes. E nós temos muitos polímeros de alta densidade que não são tão resistentes assim. São obtidos pela reação denominada polimerização, ou seja, poli, muitos, meros, a repetição da mesma molécula. Os compostos de baixo peso molecular, que são os monômeros, reagem para formar moléculas enormes. Nós temos moléculas de polímeros realmente impressionantemente grandes, não é? E as macromoléculas são o quê? Repetição de pequenas estruturas, sempre ou quase sempre ligadas entre si por ligações covalentes. Vocês têm uma recordação razoável das ligações químicas ou não, galera? Não muito, professor. Tá, então... Pouca coisa. Tá, tratem de me lembrar, vamos pegar aí um sábado de tarde e vamos fazer uma aula de ligações químicas e de cinética química. Eu me proponho, se vocês quiserem, se lá não tiver tempo. Tá. Passa cuia, Robson. Pode ser, professor? Como? Pode ser. Não, velho mesmo. Eu me coloco à disposição porque eu acho que é importante para vocês, tá? Inclusive, hoje eu acertei uma aula extra para os meus alunos do ensino médio, de uns 20 alunos interessados em aprender determinado tema do primeiro, segundo e terceiro ano, e eu, com muito prazer, vou atendê-los, não tem problema nenhum. Em 1929, é que nós tivemos aí um grande avanço nos polímeros, tá? Com os polímeros por adição e por condensação, que nós vamos olhar direitinho aqui, como eles são obtidos. E aí não parou mais de avançar, né? Não parou mais de avançar, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, né? E os adventos da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Mundial aceleraram por demais a utilização dos polímeros. Na Segunda Guerra, então, foi assim, ó, foi um avanço. Claro que as guerras são horríveis, né? Mas tanto a indústria de armamento como os conflitos armados, eles têm uma particularidade. Eles aceleram alguns desenvolvimentos científicos em determinadas áreas, não é? Por exemplo, na Segunda Guerra, nós tivemos uma aceleração
da fabricação das penicilinas, não é? E dos medicamentos utilizados para anestesia, não é? Morfina e alguns outros produtos importantes que foram muito importantes na indústria farmacêutica na década de 40 e de 50. As terminações e definições, o que é polímero, né? Pequenas unidades ligadas por ligações covalentes e sempre se repetindo. Os monômeros são pequenas unidades químicas e a polimerização é a transformação desses monômeros, tá? Que são essas pequenas unidades, em polímeros. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha depois no etileno. Quem é que sabe um produto que nós utilizamos praticamente todo dia e que é fabricado através da matéria-prima etileno? Caixa d'água. Não, valeu, galera. A sacolinha do mercado. É etileno. Nós vamos ver a fabricação de etileno verde lá da Braskem, que eu visitei, é sensacional. Depois eu explico por que plástico verde, né? Etileno verde. Os oligômeros, que são polímeros constituídos por pequenas unidades repetidas e formam sistemas bastante sólidos, não é? E a cura é por irradiação. O que é cura por irradiação? Quando você fabrica determinados polímeros, né? E isso acontece muito nos silicones, vocês têm que submetê-los à cura, tá? Por determinados dias. Nós temos a cura ao natural, nós temos a cura pela temperatura, tá? E essa cura desse oligômero de forma particular é por irradiação. Deixa eu atender o celular, que de repente pode ser um colega de vocês. Só um minutinho. Não. Galera, aqui nós estamos vendo um dímero, tá? Que, na verdade, o que é um dímero? Dois monômeros coladinhos um do outro. Tá? Esse aqui é muito comum na química orgânica, nos combustíveis, nas essências, tá? E nos polímeros, tá? Nos polímeros. Algo bastante interessante, nós estamos vendo aqui uma ligação dupla, tá? Uma dupla ligação. Aqui nós temos provavelmente uma metila fazendo a ligação entre os componentes desse produto químico, tá? Ciclo pentadieno. Por que pentadieno? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, não é? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pentadieno. A funcionalidade são os grupos funcionais, tá? Esses monômeros e seus grupos funcionais, que são, na verdade, os radicais que tornam diferente um polímero de outro ou um produto químico de outro produto químico. Esses conceitos de polimerização por adição é devido à sua funcionalidade, tá? Que é feita o quê? Através da insaturação dos entreátomos de carbono. O que são carbonos insaturados, tá? Possuem uma dupla ligação ou uma tripla ligação. Os carbonos saturados é porque realizam 4 ligações, tá, galera? A polimerização por condensação. Tá? Vamos começar pelo esqueminha do meio. Vamos seguir aqui, ó.
polimerização por condensação. Reação de dois monômeros formando o dímero, que nós olhamos anteriormente. Tá? O dímero pode reagir com outro monômero, formando um trímero, que são o quê? Três dímeros. Tá? O trímero pode reagir com outro dímero, formando o quê? Um tetrâmero, que pode reagir com qualquer uma das outras espécies, certo? E o mesmo é válido para o trímero. Vocês estão se confundindo aí? Querem uma explicação maior? Agora vai dar para olhar direitinho aqui. Ó. O poliéster, o poliuretano e a ureia e o formol. O poliuretano, se não me engano, é a matéria-prima da espuma, aquela do colchão que nós conhecemos. Hoje em dia quase não tem mais espuma de colchão, não é? O poliéster, o éster, que é um grupo funcional, tá? E a sua reação por polimerização, tá? Nós temos aqui os radicais, esses coloridinhos, tá? E a reação de polimerização segue adiante e está formado desta maneira o poliéster. O poliuretano, novamente um grupo funcional, um grupo amina, tá? O ácido cianídrico e segue adiante a reação formando o poliuretano. A ureia e o formol, tá? Nós temos aqui a amônia. A amônia e o formol são muito utilizados nos polímeros, certo? E segue novamente adiante a reação, que pode ser infinita. Lembra que eu falei na primeira aula que uma reação química ela segue adiante e acontece enquanto nós temos e enquanto existir o quê? Enquanto existir reagentes, né? Se existir reagente para ter uma reação química de forma intermitente e de fluxo contínuo, isso vai acontecer. Vai acontecer ou pela quantidade do reagente inicial ser muito grande, ou pela contínua adição de reagente, não é? Geralmente, quando o fluxo é contínuo, numa reação química ou num processo industrial, vou dar um exemplo para vocês, a indústria de xisto. Vou dar esse exemplo porque eu visitei, então eu posso falar. Ali perto de São Mateus do Sul, ali nós temos um complexo integrado de xisto, onde tem a exploração de xisto nas suas jazidas e o transporte até os processos, a fabricação de processos de separação, onde nós temos enxofre, o separado enxofre, onde é produzido gás e onde é também produzido uma espécie de óleo combustível que é transportado até próximo de São Mateus do Sul e transformado em gasolina. Tá? Eles só param de 2 em 2 anos para manutenção, ou seja, é fluxo contínuo, mas é fluxo contínuo porque os reagentes que são basicamente o minério de xisto, mais produção de calor e energia suficientes para aquelas milhares de transformações químicas acontecerem. Inclusive, tem uma das etapas é muito parecida com a etapa do alto forno, não para nunca, né? Por quê? Porque o fluxo contínuo de reagente não para nunca, né? A polimerização por adição, o nome já diz, né? É uma polimerização em cadeia, caracterizada pela cadeia, né? São adições de monômeros por espécies químicas que recebem uma ativação, tá?
essa ativação